Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui para um episódio completamente desconstruído do nosso conhecido Bluecast, que a gente tem o objetivo de conversar de marketing digital, tecnologia e empreendedorismo. E eu estou hoje aqui com um cara que consegue trazer essas três verticais para a gente conversar no meio do Fórum E-Commerce Brasil 2025. Então, um modelo bastante diferente do que a gente está habituado, gravar dentro de casa, no estúdio. Agora é um momento de evento, né? Então eu tô aqui com o Guilherme Martins e eu queria passar a palavra para você se apresentar, cara. Ah, legal, valeu. Sou Guilherme Martins, sou empreendedor de muitos anos, já estou numa terceira rodada de empreendedorismo hoje. Hoje eu sou fundador e CEO da Eitri, que é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos. Hoje a gente ajuda as organizações a ter essa presença digital, que é o aplicativo nativo. Aquele aplicativozinho que na loja, que você baixa na loja da Apple, vai na loja do Google, de uma forma mais cost efficient, digamos assim, uma coisa mais que não seja um valor absurdo, mas que ela consiga ter essa presença digital de uma maneira efetiva. Sensacional. Isso que a gente está trabalhando agora. Eu sei que a gente já conversou um pouco antes, né, fazendo um raporzinho ali, para entender que hoje você faz bastante parceria com agências e tudo mais. Isso. Você comentou uma coisa que eu gostei muito, que é a sua terceira rodada de empreendedorismo, né? Verdade. Então, eu queria trazer um pouco, cara, se você me permitir, do seu backstory. Então, entender como você começou lá atrás, quando você entrou no mercado de trabalho, né? O que você imaginava que teria ali à frente no futuro, se você se via como empreendedor, quem eram suas referências, heróis daquele momento? Legal. Na verdade, quando eu comecei a fazer estagiar, eu conheci os meus chefes, né? E eles tinham uma pegada muito de serem empreendedores, e eles saíram da empresa que a gente trabalhava junto para abrir uma empresa. Legal. Né? E, cara, 2 meses depois eu senti falta deles, eu falei, cara, vou tentar trabalhar com eles de novo, virei estagiário deles de novo, e 1 ano depois eles me chamaram para ser sócio. Caraca, entendeu? Exatamente. legal. Isso foi em 2023, 24. 2003, 2004, tô perdido. Mas aí, com isso, né, muito jovem ainda na faculdade, a responsabilidade de ser sócio de uma empresa e entregar, a gente era uma software house. Certo. Né? 10 anos depois, tentando encurtar, assim, a gente fez muitas coisas grandes lá, trabalhando muito tempo com a B2W, 10 anos depois a B2W comprou a gente. Aí fiquei um tempo na B2W, uns 5 anos, depois fui para o mundo de startup. Em paralelo, eu investi numa outra startup de educação, tá? E depois dessas 2 startups, uma eu tive um exit também, saída. Outra tá rolando ainda sou sócio, fui investidor lá no começo. Legal. E a gente voltei para o mundo de desenvolvimento. Né? E mais recentemente a gente criou essa spin-off, que é a Eitri, que é a spin-off da Calindra, que era uma outra empresa, seria uma primeira consultoria que eu fiz 2.0. Né? Mas eu comecei a trabalhar com app, que é o que eu estou fazendo hoje, na verdade, desde 2009. Caramba, faz bastante tempo. Muito tempo. O primeiro aplicativo, quem tem idade lembra? Submarino. 2009, o primeiro aplicativo iOS foi do meu time. Que sensacional, animal. cara. Não tinha nem Android na época. Sim. E aí a gente, ainda nessa primeira empresa, a gente criou uma divisão de aplicativos móveis, né? A gente comprou uma outra empresa menor, a gente criou essa divisão e em 2016 até 19, eu fiquei à frente dos apps da Americana, Submarino, Shoptime. Aí era o boom, entendeu? Então tem uma história longa com e-commerce e com aplicativo, né? Com aplicativo. Aí, mais recentemente, a gente chegou nesse modelo que é meio que a gente aprendeu tantos anos, todas as dores, tudo que é complicado de fazer, e criamos uma plataforma que resolve essas dores. Tudo que é difícil de fazer de aplicativo, que a gente passou anos ralando, a gente entrega para esses parceiros hoje. Uma maneira de... Pelo menos aí uns 16 anos de trajetória, desde que você lançou o primeiro lá do Submarino. Isso aí. Mas uma coisa que você me falou agora me deixou muito intrigado, cara. Você disse que você foi chamado para ser sócio com seus 20 e poucos anos. Isso, 22, 23. Ainda na faculdade. Isso. Quando você assume uma cadeira dessa, cara, é uma responsabilidade, um contexto muito grande. Isso. E eu queria muito explorar isso, porque tem muita gente que hoje talvez esteja assistindo a gente, tá na faculdade nesse período e sonha em ser empreendedor. Só que, o cara não tem ideia do que é sentar na cadeira do empreendedor, né? Então você ser sócio do teu próprio negócio, saber que no final do mês o seu não está garantido, você tem todo um contexto ali de cuidar de pessoas, de processos.
tive um outro podcast passado que um cara falou muito bem para mim que, Legal. olha, tudo na vida é criado por pessoas e processos. Perfeito. Se você tem os dois alinhados, vai Perfeito. fluir. E, obviamente, esse alinhamento se chama cultura, que a gente passa a conhecer muito sobre depois de maturidades que se consegue. Barba bagagem. branca. Cabelo branco, sem cabelo. Tá Tá começando. Então eu queria saber isso de você, cara. Quando você teve isso lá atrás, você recebeu essa oportunidade de jovem ser um sócio. Como foi pra você ter essa responsabilidade na mão? Assim, num primeiro momento, né? Quando você é muito jovem, você ainda está na faculdade, tem muita coisa para associar ali. Para mim foi assim, mudou minhas prioridades do que eu pensava em fazer. Certo. Então, no começo da faculdade eu pensava em fazer mestrado e tal, então isso meio que viés acabou. mais acadêmico. Isso acabou, entendeu? No momento que a gente assumiu, cara, eu vou entrar nesse negócio, vou cair de cabeça nisso. Eu tinha tentado fazer um duplo diploma fora, e aí não passei. Falei, cara, eu vou ficar aqui. Eles me convidaram para ficar. Na mesma semana eu tinha recebido uma proposta para ir trabalhar fora por um tempo. Falei, não, vou insistir. E aí o que mudou foi o que eu passei a olhar para frente. Eu foquei muito mais em me relacionar com o cliente, com o negócio. Eu me lembro de um dos primeiros projetos, foram gigantes, foi um projeto para o governo. A Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Foi um negócio gigante. E, cara, tinha lá 22, 23 anos, eu fui no IMPA, que coordenava todos os negócios, com a presidente do IMPA para ajudar a modelar o projeto, desenvolvia, botava luzinha de botão e enfiava cara. Isso foi muito legal, acho que acelerou um pouco a questão de maturidade. Com toda certeza. Mas uma coisa que muda muito cada empreendimento, em cada idade diferente, cada fase da sua vida, ele é uma experiência diferente, entendeu? Naquela época eu não tinha compromisso com nada, era só eu comigo mesmo. Você virava à noite, eu rodava. Depois no outro empreendimento já estava começando a família, já tinha filho. Então tudo vai mudando, você vai tentando usar essa experiência que você foi ganhando nesse período para talvez não trabalhar menos, mas trabalhar um pouco mais esperto, né? Mas eu acho que o fundamental é você ter as pessoas que estão com você. Por exemplo, o meu sócio que me chamou para ser sócio, ele é meu sócio hoje, cofundador da Eitri comigo. Que legal. Entendeu? A gente tá junto de novo. Relacionamento de 20 anos aí, brincando. 20 anos, entendeu? Ele é um pouco mais velho do que eu, mas tipo, cara, a gente trabalhou junto durante muito tempo, então a gente se confia, assim, se entende, se conhece. Sensacional. Então, ter essa rede de pessoas faz mais sentido, assim, para você trabalhar. Eu já tive outra iniciativa que eu fui mais sozinho e é mais difícil, é mais complicado. Né? Então... Você poderia dizer nesse caso, então, que talvez quando você tem uma outra pessoa, você está falando sobre muitas vezes competências complementares e isso totalmente tem um resultado? No passado a gente era mais parecido, hoje a gente é mais diferente e está dando mais certo. Pô, que legal. Por causa disso, assim, de serem pessoas diferentes, com cabeças diferentes, mas que se conhecem e se respeitam. Então, o que acontece é que você empreender é muito solitário. Sim. Né? Eu trabalhei um tempo como executivo na B2W, assim, mas sempre tinha alguém no final que tomava alguma decisão. Mas quando você está na ponta, que você tem que tomar a decisão, e o bolso é o seu, e são seus colegas, seus funcionários, e é o seu negócio, aquilo é mais difícil. Com certeza. Então você ter alguém que você possa dividir, não só o risco, mas as ideias, é alguém que te puxa para baixo quando você está voando muito alto, ou que te empurra quando você está mais devagar. Cara, isso é uma montanha russa, assim. Eu converso muito, a gente sempre fez programa de estágio. Né? Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre fiquei à frente do programa de estágio. Eu sempre tenho muito valor a isso, porque eu fui um estagiário que tive a oportunidade de empreender. Né? Então, eu sempre dei muita atenção a isso, e vários estagiários dos projetos de estágio, ou eles viraram nossos sócios hoje, ou eles saíram para empreender. Sensacional. Um mais recente, cara, 21 anos, cara, meu amigo me chamou para empreender com o Retail Media, o negócio tá super na moda. Falei, cara, vai. Eu adoraria você estar aqui, o cara super legal, pô, cresceu muito com a gente. Cara, vai, tem que fazer. E aí, aproveitar quando você é mais jovem também é uma boa vantagem. Isso é sensacional. A gente pode dizer, então, que o teu sócio hoje, que é mais velho, já era um fabricante de empreendedores. Você entrou nessa mesma vibe e hoje vocês são fabricantes de empreendedores. Sem dúvida. Várias pessoas que são do nosso grupo hoje como sócio, eram pessoas que trabalhavam com a gente nessa outra empresa, entendeu? E que a gente criou uma relação de confiança e tal, e a gente quis trazer para continuar empreendendo junto.
Entendeu? Então hoje a gente tem um grupo relativamente grande, Certo. assim, não é tão grande, mas no intuito assim, são várias pessoas com várias competências diferentes, mas são pessoas que a gente já trabalha há muitos anos. Entendeu? E a gente foi se reconectando. Sensacional. Né? E isso é fundamental. Quando a gente decidiu abrir a Eitri, que era arriscado por ser um produto, uma plataforma e tal, foi essencial ter o suporte dessa galera. Então, pra gente rapidinho, conseguir fazer. você falou que antes você tinha uma consultoria e Isso. que a Eitri nasce como uma spin-off dessa consultoria. Isso, E que você acabou de usar a palavra nichar. Então, você pode trazer um pouco do contexto que você vai Posso. explicar do porquê que você optou por nichar ao invés de permanecer no que você tinha antes e de repente entregar o aplicativo como um produto? Isso. O que aconteceu é que a gente era uma boutique, né? Tá. A gente atendia projetos especiais em geral, mas com o tempo veio aparecendo muito aplicativo. Tá. Então a gente teve experiência com vários apps, super apps, tivemos desafios de escalar o desenvolvimento desses aplicativos e isso começou a aparecer assim, muito mais latente. Certo. Muito mais clientes trazendo, pô, meu app eu não consigo desenvolver, gastei milhões aqui, ainda não subiu. E a gente resolvia isso, sei lá, 2, 3 meses, botava o app no ar, né, como consultoria. A gente falou, cara, esse é um aspecto que a gente conhece muito, a gente precisa tentar escalar isso. Né? E a gente sempre trabalhou com serviço, a gente queria trabalhar com o produto. Uma outra estrutura de empresa, uma outra perspectiva. Então a gente tem a plataforma que a gente mesmo veio desenvolvendo, já tem case dela, eu vou me destacar aqui, a gente vai fazer esse spin-off. Sensacional. E aí teve apoio dos sócios para fazer isso. No começo é muito difícil, porque você olha para o seu produto, você fala assim, cara, fantástico, mas como é que você vai começar a vender isso? Todos engenheiros, meu background é de engenharia, mas vamos começar a vender. E aí a gente percebeu que a plataforma em si estava difícil de explicar o que é. Certo. Primeiro porque a gente não tinha tanta experiência com isso, da venda em si, a gente sempre foi indicação, sabe? A gente nunca precisou ir atrás de clientes. E aí veio a ideia de juntar o nosso background com o e-commerce, a vivência dos sócios, por exemplo, com a Vetex, eu com a B2W, eu tive uma plataforma concorrente da Vetex durante um tempo, e a gente falou, cara, eu conheço a rede de agências, e se a gente montasse um produto, uma vertical, em cima da nossa plataforma, que é focada no e-commerce. Então, o que a gente construiu? Um produto meio que de prateleira inicial, que, dado a URL do site, se ele for Vetex, por exemplo, eu transformo esse site em um app de fato, um app nativo. Tá? A gente construiu uma mecânica com pequenos agentes independentes de IA, que pegam vários aspectos do site e tal, e constrói o app. Mas tem uma grande diferença, que isso o mercado sentia falta, que é a questão do ecossistema. Tá? Hoje os sites têm um ecossistema, mas app, cada um tinha que fazer o seu. Isso é muito caro. Sim. Então a gente fez o análogo à Vetex, o análogo à Wake, o análogo às plataformas para app. De forma que as agências tenham competências para conseguir desenvolver e aí oferecer esse serviço a mais. Então a gente criou essa estratégia de go-to-market do produto, bem focada no e-commerce, por isso que a gente está aqui, está sempre envolvido com o mercado de e-commerce. A gente não faz só e-commerce, a plataforma serve para outros tipos de aplicativos, evento, conteúdo, mídia, para um monte de coisa. Só que essa vertical, ela é uma vertical importante para a gente, que a gente acha que existe essa dor hoje, existe essa dor, né? E que a gente percebe no dia a dia que não é só a dor do cliente final, mas do ecossistema, de ter mais oportunidades de negócio, de cuidar de canais melhores, né? Por exemplo, hoje, com algumas pessoas que eu converso sobre app, elas falam assim, mas eu não vou baixar um app disso. Aí eu falo, cara, talvez você não, entendeu? Mas olha, você tem filho, 16 anos, você tem um sobrinho jovem, 20, 25 anos, essa galera toda está usando o app o tempo inteiro, né? Um dos nossos clientes, que é a C&A, ela, sei lá, assim, a grande maioria das vendas dela do online é pelo aplicativo. Eu ia falar sobre isso, principalmente por conta do evento que a gente se importa, né? Se você pega as marcas que estão aqui, seja marcas diretas ou que permeiam o nosso ecossistema mediante as agências, eles hoje estão olhando muito para a vertente do app, porque você consegue ter uma riqueza de dados proprietários muitas vezes melhor do que o próprio desktop. Faz toda a diferença. Então você vê a galera, as marcas, fazendo essa migração e você ter esse modelo de negócio que você consegue se conectar às agências. Eu acho que isso acaba suprindo a necessidade comercial de vocês, que ao invés de ter que bater na porta de todos os e-commerces do Brasil, você bate na agência que já conglomera um monte deles.
Então, ao invés de você prospectar um a um, você vai no lugar já e vai te trazer mais oportunidade. Então, partindo do ponto comercial, faz muito sentido. Menos esforço para mais retorno completo. E você está, de fato, suprindo uma necessidade que o mercado hoje está olhando. Então, isso é bem legal, cara. No fundo, assim, hoje, as soluções que existiam, tá? Que existem até hoje, elas geram... Porque desenvolver aplicativo é difícil. Sim. Tá? E customizar o aplicativo é muito caro. Então, as soluções, elas são soluções mais fechadas. Você não pode customizar muita coisa. Sim. Então, toda loja é igual. Toda lojinha de app é uma lojinha de app. Mas uma série de varejistas tem oportunidades de colocar um cartão próprio da marca, um acesso, por exemplo, no caso da C&A, o C&A Pay, que é embarcado junto do app. Então, a pessoa tem, o cliente que tem o cartão, ele vai no app para ver a fatura, para ver o saldo, então ele aproveita, vê uma oferta, você aumenta o engajamento do cliente. E o que a gente construiu foi exatamente uma plataforma que o app nasce pronto, mas ela por baixo é uma infraestrutura de um super app. Certo. Para que isso possa ser construído por essa rede de parceiros. Então, os principais cases que a gente vem construindo estão relacionados a isso. É a dor de, eu tenho app, ele não cresce tanto, eu tenho um monte de oportunidades que eu não consigo mexer. Ou é caro, ou não dá para fazer, tá? Por conta da plataforma que ele usa. Eu falo, cara, vamos mudar de cabeça. Você já tem essa flexibilidade no seu site. Seu site está ficando muito na frente do seu app, só que 80% do tráfego é mobile. Entendeu? Na verdade é muito mais prático, né? A maior parte do nosso tempo hoje a gente tá com o celular na mão vendo alguma coisa. É muito melhor que você carregar um trambolho do laptop pra cima e pra baixo. Então, naturalmente, a gente vê essa migração de comportamento dos usuários indo para uma base de mobile. E aí, quando você vê, por exemplo, é uma spin-off relativamente recente, o que já é legal é de você trazer um monte de case de extremo valor para dentro da experiência do que você está fazendo agora. Então você consegue construir coisas robustas com muito mais facilidade, mais de 20 anos de experiência. E aí, é uma pergunta pessoal, cara. Legal. Para você hoje, o guia empreendedor. Porque dá para ver isso, cara. A gente que é empreendedor é nato. Você fala na parada, tipo, pô, eu tô com tesão, desculpa o termo, fazendo o que eu tô fazendo. Como que você resume esse momento que você está vivendo agora? Cara, primeiro, assim, há 2 anos e pouco atrás, quando a gente começou a decidir isso, assim, eu decidi entrar nessa aventura, pensei muito, entendeu? Porque eu sei qual é o esforço necessário. Então, você precisa ter dentro de você essa vontade, esse tesão de, cara, que você não vai desistir. E, para mim, foi uma mudança de carreira. Se você parar para pensar, eu sempre fui empreendedor, mas eu sempre trabalhei com engenharia objetivamente. E eu resolvi fazer assim, não, agora eu vou ter que trabalhar em outro cenário, com vendas, com marketing, com gestão, liderar de ponta a ponta esse negócio. Então, o Guilherme de 2 anos atrás pro de hoje é outro cara. Isso é uma outra mentalidade que você vem construindo, entendeu? Então, eu passo muito tempo, às vezes, com... como é que eu vou dizer? Me questionando se o que eu estou fazendo errado, o que eu estou fazendo certo, tendo altos e baixos, mas toda vez que eu percebo que, assim, que algo que eu pensei lá atrás começou a dar certo e começou a avançar, isso dá um gás animal de avançar, assim. Isso, cara, para mim tem sido muito recompensador, assim, em termos pessoais, individuais, né? Tem sido a jornada que eu não queria começar uma jornada para ser empreendedor, mas para ser CTO. Sim. Entendeu? Nada contra o CTO, adoro, meu sócio, não tem nada a ver. Mas assim, eu não queria fazer a mesma coisa. Certo. Entendeu? Eu queria trazer uma outra perspectiva. Perfeito. E usar o que eu já tinha de background de engenharia para, cara, como é que eu adapto isso, entendeu? Então, quando você não sabe, assim, no V0 você não sabe vender, faz um software que te ajuda a trazer dados para você saber quem você deveria... Então, esse tipo de coisa que começou a rolar, entendeu? Então, isso para mim tem sido muito legal, assim. É legal porque dá para perceber, de fato, o perfil do empreendedor nato, né? Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, desenvolver uma coisa do zero, muitas vezes a gente tem que fazer tudo, né? Então, por mais que você tenha um sócio, você divida as funções, vocês dois estão fazendo tudo o tempo todo, e ainda que não estejam fazendo tudo o tempo todo, vocês estão conversando sobre tudo o tempo todo, porque tudo funciona e depende de vocês no começo, né? Sim. Então,
é interessante você trazer isso porque dá para perceber que você saiu da tua zona de conforto, totalmente, para adquirir novas competências, para conseguir transpor isso para o negócio. Sim. E que isso é, na verdade, o que está trazendo tesão para você, porque o que você já fazia, você já estava, de certa maneira, acostumado, né? Eu confesso que às vezes eu sinto falta de programar mais. Às vezes eu sinto, mas eu me seguro muito, assim. Me seguro muito para deixar o time rodar e tal, mas eu me seguro. Mas eu acabo hoje, como parte do produto é muito tecnológico, eu tenho um puta prazer de mostrar para as agências, para treinar a galera, demonstrar o negócio funcionando, entendeu? Então, a gente fez uma apresentação recente, que isso eu participei diretamente, foi inclusive no Vetex Day. A gente foi junto com o Mariano e com o Geraldo. A gente apresentou uma solução de agente que pega um site, sei lá, qualquer Shopify, Salesforce, e migra para Vetex em 8 minutos. Entendeu? Apertando o botão, entendeu? Uma série de agentes trabalhando nisso. Eu participei diretamente disso, junto com o meu time, e foi animal, assim, entendeu? É evidente que você tem uma participação mais de direcionar e abrir os olhos, entender, modelar como vai ser, como não vai ser, mas essas iniciativas iniciais, geralmente eu começo mexendo, entendeu? Depois eu levo pro time, ó, dá uma olhada aí, pessoal, ver se vocês conseguem avançar com isso, e tem funcionado, mas às vezes dá saudade de dar uma programada. De qualquer forma, você não, vamos dizer que você não coloca mais a mão na massa tanto quanto gostaria, mas você está envolvido porque você é um gerador de demanda, né? Totalmente. Então, de qualquer maneira, totalmente. Mas eu tenho um time nota 10, assim, de verdade. Que legal. Meu time hoje, ele é muito focado em venda, que é uma coisa que é uma cultura nossa, que assim, não adianta você ser engenheiro por ser engenheiro, você tem que fazer algo que sirva, que funcione, que tenha objetividade no que vai resolver. Então, meu time tem muito essa cabeça e isso ajuda muito, assim, a gente a desenvolver o que é preciso, a evoluir para a direção que faz sentido do produto. Então, a gente é bem enxuto nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente está super de olho no que precisa feito, que o cliente já está usando, que ele precisa para amanhã, ou que vai trazer um diferencial nosso para se diferenciar no mercado, né? Até porque a necessidade de um pode ser a necessidade do outro. Se você fez para esse aqui, vira uma feature do ecossistema que você já promove e vamos que vamos. E que eu consigo demonstrar um valor ainda maior na plataforma, né? Porque ela não só permite construir coisas fáceis, mas é mais fácil plugar coisas nela do meu lado também, entendeu? Então a gente lançou no começo do ano hiperpersonalização para o app, que é uma parada animal de você conseguir ter um app para cada cliente quase, entendeu? Assim, basicamente você programa suas audiências e o app ele reage ao momento daquele usuário. Por exemplo, você fez uma compra ontem, você entrou no app hoje, você quer ver o status do pedido, você não quer o cupom de primeira compra. Sim. Entendeu? Então, a gente já tem isso embarcado no app, tá? Mês que vem a gente vai lançar um negócio novo ainda num segmento super hypado atualmente, mas pé no chão, entendeu? Com resultado de fato. Então isso pro time não é fazer por fazer, a gente está identificando que principalmente na vertical de e-commerce, os varejistas estão buscando esse tipo de solução, entendeu? E faz sentido entregar junto com o que a gente está entregando. Que legal. Mas eu sempre falo para eles assim, tem que ser do jeito waiter de entregar a coisa. Tem que ser flexível, tem que habilitar o ecossistema, tem que ser algo para o ecossistema usar. Da empresa que tem que se valer, né? Cara, ecossistema primeiro nesse sentido. Isso para mim eu já neguei algumas propostas, falei, não quero fazer com agência, não quero tudo bem, então não faço. Cara, é sensacional. Não faço. Gui, eu quero agradecer você ter tirado esse tempinho aqui de evento, caos do primeiro dia aqui, pra gente poder se conhecer. Eu acho que, de fato, o que você está trazendo para o mercado é uma coisa super bacana, é uma necessidade que o mercado tem hoje e, principalmente, eu quero pedir um favor para você, esse favor ele é extremamente relevante, que é para você deixar uma mensagem que pode mudar a vida de alguém que está assistindo a gente baseado na experiência que você já teve. Cara, uma mensagem para quem está pensando em empreender. Tem uma coisa que é imbatível, tá? Imbatível para o empreendedor: paciência. Paciência é imbatível. Você pode ter a gana de querer resolver, mas você precisa entender que cada coisa acontece no momento certo. Então o Guilherme de 20 anos atrás, que tinha uma cabeça de empreendedor, hoje tem muito mais paciência e vê as coisas acontecerem de uma maneira mais consistente, mais interessante. Então, paciência é um negócio importante hoje para quem está
está querendo avançar, entendeu? Por incrível que pareça, parece um contrassenso. A startup anda rápido e tal. Sim. A gente sempre foi do momento, assim, a startup tem que ter o pé no chão também. Sim, claro. Eu gosto de fazer coisas reais, entendeu? Não coisas fumaça, entendeu? Então a gente sempre trabalhou em coisas reais. Então, eventualmente, você focar no seu go-to-market, ter paciência. Por exemplo, o mercado de agências tem que ter paciência para entender que ele evolui num ritmo dele próprio, para ter adoção. Então, isso é o que tem me deixado mais assim, mais tranquilo para continuar a avançar. Porque muita ansiedade só traz dor de estômago e as coisas não estão na sua mão totalmente, exatamente. Muitas coisas não estão na sua mão. Sim. Então, ter um pouco de paciência, isso tem sido um exercício que eu tenho feito bastante, tem me ajudado. Cara, isso é uma realidade extremamente grande, porque a startup ela tem um ritmo acelerado, mas muitas vezes o ritmo acelerado não gera resultado imediato. E a gente, como empreendedor, a gente fica nessa gana de, nossa, para virar precisa acontecer agora. Obviamente você tem conta para pagar, tem N fatores ali que corroboram para ter essa mentalidade, né? Mas que ter essa ansiedade controlada, sabendo que você está fazendo o que você pode com a sua equipe todos os dias, é o que vai fazer o resultado acontecer muitas vezes até mais rápido. Eu acho que é isso, porque não é só o resultado, é um resultado que é bom, que é consistente, que vai te ajudar mais para frente. Entendeu? Não é só vender por vender, não é só sair criando coisa uma atrás da outra. Cara, calma, foca em executar o seu plano, entendeu? E não necessariamente você vai alcançar no ritmo que você imaginou, né? É aquela coisa, meu produto é muito bom, todo mundo vai comprar. Seu produto é muito bom, tá? Mas você precisa entender que nem todo mundo entende no mesmo ritmo, no mesmo momento. Sim. E agora isso vem acontecendo muito pra gente. Então, 2 anos atrás a gente estava super acelerado nisso, e hoje a coisa tem acontecido de um jeito muito consistente, muito legal, e tá muito tranquilo com isso. Poxa, cara, valeu, obrigado demais. Eu quero te desejar todo o sucesso do mundo. Valeu, obrigado. Dê muito certo. Se eu puder também contribuir em qualquer coisa na jornada, maior prazer. Já está contribuindo. De fato. Trazer histórias, cara, para pessoas que assistem a gente, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que, por meio de histórias como a sua, pessoas podem se sentir inspiradas a fazer coisas diferentes. Assim como você foi um estagiário lá atrás que recebeu a oportunidade, porque, obviamente, enquanto estagiário, você deve ter se destacado para que seu sócio pudesse ver essa centelha em você. Ele alimentou com gasolina para você estourar e virar o que você é hoje. Tem muita gente que pode se encontrar num estágio como esse na vida dela agora, sabe? Então, é por meio de histórias como a sua que a gente consegue movimentar o mercado e que as pessoas entendem que as coisas podem dar certo. Então, poxa, obrigado de legal, maneiro. Obrigado, Gui. Valeu, cara. Até mais. É isso, gente. Ficamos por aqui. Esse foi um dos episódios que a gente gravou aqui no Fórum 25. Contei com o Gui. História incrível. Espero que vocês se sintam inspirados, porque é assim que a gente muda o mundo. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado.